existem muitas vozes que nos assustam. Uma ameaça, uma ofensa, uma notícia triste e inesperada, ou então uma palavra de desprezo ou de deboche, que nós hoje chamaríamos de bullying. O mundo está cheio de vozes que intimidam. Todos carecemos ouvir uma voz amorosa que conforta, que consola e que traz paz. Nós somos como que crianças pequenas que acordam na noite escura e com medo e insegurança começam a chorar. Mas elas se acalmam quando ouvem a voz da mãe ou do pai a dizer: não chore, estou aqui. Ou então, todos somos como o marido que precisa ouvir a voz amorosa da esposa para se tranquilizar, ou como a esposa que precisa ouvir a voz do seu marido para se tranquilizar e se acalmar. Qualquer pessoa, em meio às dificuldades e medos, sim, se acalma ao ouvir uma voz amorosa, uma voz que consola. Imaginem então a voz do nosso Senhor Jesus. O quanto esta voz pode nos acalmar, tranquilizar, confortar e encorajar. Os discípulos do Senhor Jesus puderam experimentar isso. E eles estavam vivendo uma situação bem dramática. Depois de um dia muito agitado e de muito trabalho, em que o Senhor realizou o milagre da multiplicação dos pães, em que os pães e peixes foram distribuídos para mais de 5.000 pessoas, no final do dia o Senhor disse aos discípulos: podem ir para casa, entrem no barco e vão para o outro lado do lago. Ele despedia as multidões e depois subiu ao monte para orar. Só que os ventos daquela noite eram contrários. E aquela passagem do lago da Galileia, que numa situação normal não demoraria lá tanto, estava se arrastando por toda a noite, desgastando, estressando, cansando os discípulos do Senhor Jesus. E já de madrugada, conforme o relato do Evangelho, Jesus foi ao encontro deles. Porque, inclusive, Marcos relata que Jesus, vendo a dificuldade deles, essa palavra ela é tão importante, conhecendo a realidade deles, vendo o problema deles, Jesus foi ao encontro deles andando por sobre as águas. Só que nesse momento o desespero deles chegou ao limite, porque acharam que estavam tendo uma aparição, estavam vendo um fantasma. E o evangelista relata que eles gritaram desesperados. E o Senhor Jesus então fez ouvir sua voz: coragem, sou eu, não tenham medo. Esse quadro relata a humanidade, esse quadro relata a realidade da humanidade. A realidade se constitui de pessoas cansadas, pessoas desgastadas, pessoas às vezes apavoradas. O medo se manifesta no dia a dia de todos. E ele se manifesta em maior ou menor intensidade. Às vezes provocado pela insegurança, por ameaças, por enfermidades, por preocupações com o futuro. Isso tudo desgasta. Além de tudo isso, nós precisamos lidar com a morte. A morte de pessoas próximas de nós e com a nossa própria morte, que um dia acontecerá. Repito isto,
Isso às vezes nos desanima, nos deixa tristes, preocupados, angustiados e às vezes até apavorados. Precisamos ouvir uma voz amiga. Precisamos ouvir a voz de Jesus. Só ela acalma. Mas aí vem a pergunta: como é que eu posso ouvir a voz de Jesus? Como é que a voz de Jesus pode me acalmar e me encorajar? E aí eu preciso dar alguns destaques da palavra de Deus. Por exemplo, o apóstolo escreve aos Hebreus assim: antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados. Nestes últimos tempos, Ele nos falou por intermédio do seu Filho. Deus nos falou por intermédio do seu Filho. Um outro texto. Lembram do momento em que o Senhor Jesus, acompanhado de 3 discípulos, subiu ao monte, onde Ele foi glorificado na presença deles, mostrando-lhes a sua glória. Naquele momento, os que lá estavam puderam ouvir a voz do Pai que disse, referindo-se a Jesus: este é o meu Filho amado, a Ele ouvi. E o próprio Senhor Jesus, quando Ele anunciou a vinda do Espírito Santo, Ele prometeu o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. É como se Jesus dissesse: olha, o Espírito Santo, Ele vai, através da minha palavra, Ele vai lembrar vocês da minha palavra. E o Espírito Santo vai lembrar vocês de tudo que eu disse. E assim vocês vão ouvir a palavra, a minha palavra. Ao ouvir, ao ler e ao estudar a Santa Palavra, a voz amorosa do Senhor Jesus toca os nossos corações. E o Espírito Santo nos lembra o que Jesus disse, nos faz ouvir o que Jesus disse, como aquilo que Ele disse aos discípulos: coragem, sou eu, não tenham medo. Talvez a palavra mais clara que Jesus disse e que precisa estar bem viva em nossos corações e mentes, é aquela palavra que o Senhor Jesus disse do alto da cruz, onde Ele estava sozinho, pagando pelo pecado e pela culpa de todos. Mas lá ele pronunciou: está consumado. Os pecados da humanidade estão perdoados. A salvação está pronta. E isso é tão significativo que o apóstolo Paulo, depois escrevendo na carta aos Romanos, ele diz: agora já não tem mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Aquele que foi batizado no seu nome, aquele que crê nele, não tem mais condenação para ele. Vejam, esta palavra, esta voz, nós precisamos ouvir. Esta mensagem precisa estar enraizada em nossos corações, porque dela depende a nossa salvação. E dela depende o nosso bem-estar neste mundo e na eternidade. Mas enquanto Jesus não voltar para nos buscar e nos levar para junto de si, o Espírito Santo vai nos lembrando e nós vamos ouvindo esta voz de Jesus que diz, uma voz que salva: quem crer e for batizado está salvo. Uma voz que perdoa, como aquela que Jesus disse ao paralítico antes de curá-lo: teus pecados estão perdoados. Ou então como aquela voz na qual Jesus nos orienta dizendo: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ou então
aquela voz que nos envia: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, fazei brilhar a vossa luz diante das pessoas. Ou então aquela voz de Jesus que convida e que anima: segue-me. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. É a voz que Jesus disse aos discípulos: coragem, sou eu, não tenham medo. Colocado isso, quero fazer 2 reflexões e convidar vocês para me acompanharem. Primeiro, na última quinta-feira, nós lembramos os 200 anos da imigração alemã aqui no Brasil. Alguém poderia dizer: tá, mas e o que nós temos a ver com isso? Bom, temos a ver com isso sim, e há algumas mensagens muito importantes a partir deste fato. Estes primeiros alemães que vieram para o Brasil, e também os que vieram nas décadas seguintes, muitos deles eram cristãos luteranos. E eles também trouxeram a igreja luterana aqui para o Brasil. Mas o que eu quero chamar a atenção e convidar vocês para imaginarem a vinda deles há 200 anos atrás, para atravessar o oceano em embarcações que não tinham a mesma segurança das embarcações de hoje. Agora imaginem eles tendo que deixar familiares e amigos para nunca mais vê-los. Só a partir da palavra amorosa de Jesus: coragem, vão em frente, sou eu estou com vocês. Imaginem que muitos deles, ou alguns, eu ouvi vários relatos nesse sentido, que tiveram que se despedir de familiares no meio do oceano, porque faleceram durante a viagem. Como seguir em frente? A partir da voz amorosa do Senhor Jesus: coragem, sou eu, não tenham medo. Agora imaginem eles chegando ao Brasil, talvez recebendo alguns utensílios domésticos e de trabalho na terra, se embrenharam para dentro de matas, terras que eles receberam, para ali se estabelecer. Como seguir em frente? Firmado na promessa e na palavra de Jesus: coragem, sou eu, não tenham medo. E assim também, encorajados por Jesus, muitos começaram a organizar congregações. Também a nossa comunidade Cristo aqui há 122 anos atrás. É claro que nós vivemos realidades um pouco diferentes daquela que os primeiros imigrantes viveram. Contudo, nós também estamos cercados de problemas, de preocupações, dificuldades que nos deixam angustiados e muitas vezes estressados. E sabem, quando a gente fica estressado, a gente com facilidade vê fantasmas. Como aconteceu com os discípulos de Jesus, que não viram lá, mas viram uma ameaça. Em meio aos nossos problemas e ao estresse do dia a dia, muitas vezes nós também não conseguimos ver e ouvir a voz do bom pastor Jesus, que diz: eu estou com vocês, não tenham medo. E enxergamos apenas as dificuldades e as provações. Coragem, sou eu, não tenham medo. Assim, podemos seguir em frente no dia a dia. Mas quero dar um segundo destaque. E aí eu olho para Marilda, olho também para Luísa, olho para os familiares do Roberto. E eu pergunto, como seguir em frente, Marilda? Como seguir em frente? Lembro dos coralistas aqui da nossa comunidade. O Roberto e a Marilda chegaram com tanta alegria aqui na nossa congregação,
mas Deus levou o Roberto. No nosso entender, prematuramente, mas o nosso bom Deus sabe todas as coisas. Ele é soberano. Como seguir em frente? Coragem. Firmados, sem dúvida, na palavra de Jesus. É assim que todos nós enfrentamos nossas adversidades e problemas. E eles se mostram das mais diferentes maneiras. Mas em todas as situações, o Espírito Santo nos faz ouvir aquela voz, proclamada naquela madrugada lá em cima das águas tumultuosas do mar da Galileia. Não tenham medo, coragem, eu estou com vocês. Que Deus nos permita viver assim. E quando chegar a nossa hora derradeira, que nós também possamos vivê-la. E que o Espírito Santo nos lembre, nos faça ouvir aquela voz amorosa. Sou eu. Quantos de vocês já viveram isso? Quantos já passaram por isso? E é assim que o bom Deus confortou e continua confortando e encorajando a sua igreja. Eu sou repetitivo, mas digo mais uma vez. A voz de Jesus, coragem, sou eu, não tenham medo. Amém.